Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje com um assunto meio fora das pautas que eu normalmente faço por aqui. Eu fiz uma proposta a 3 IAs que era a que dizia respeito a um ensaio. Eu escrevi assim: escreva um ensaio psicológico, sociológico, antropológico e filosófico com o seguinte tema: por que você não é importante? Baseie-se na exuberância da natureza, na profundidade do universo, na sintonia mente-corpo, na biologia, no fausto dos biomas conhecidos e na beleza das espécies. Vocês vão ver que, ao me responder e aceitar a proposta do ensaio, eles se baseiam na lógica do meu pensamento, que não é exatamente falar mal do ser humano ou dizer que nós não somos importantes, mas sim buscar a nossa visão do todo, a nossa visão de não termos fronteiras necessariamente a não ser definidas pelo próprio homem, de estarmos interconectos com todo o universo, de estarmos interconectos com todos os biomas aqui da Terra, com todas as outras espécies, vivendo, convivendo em interconexão permanente. Somos parte de um todo. Somos ínfimos para pretendermos uma importância. Mas cada um de nós tem aqui uma missão. E a sua missão é muito importante para você. Cada ser humano é importante diante da natureza porque faz parte de um todo e esse todo evolui. Então essa é a ideia. E ele pegou essa ideia. O mais interessante é que as 3 IAs pegaram essa ideia. Elas foram da minha vibe, dentro da minha subjetividade. Agora, veja bem, no final eu pego eu pego o Gemini e peço para que o Gemini faça a importância do ser humano segundo Carl Gustav Jung. Eu peço para ele fazer um ensaio dizendo da importância do ser humano numa visão de Carl Gustav Jung. Porque o Jung ele tem uma visão psicológica, mas também ele tem uma visão da religiosidade do homem, da transcendência. Ele quase fala de uma espiritualidade e conecta a gente com um patamar acima da existência material. E ele também, o Jung, ele nos coloca dentro dos padrões do inconsciente, né? Que o homem carrega dentro de si o conhecimento de seu eu e arquétipos ligados à totalidade de tudo que existe. Então eu achei interessante fazer a finalização com as palavras do Jung, que seria o contraponto a ser importante, mas em que aspecto? Ou aonde residiria essa importância? Então essa que foi a minha finalidade. Eu vou ler os 4 artigos aqui e vou te pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, me dizer o que você achou do que as inteligências disseram e do que foi o arremate de Jung no contraponto. E passe esse vídeo para frente, compartilha e assine o nosso canal. Então eu vou ler aqui o primeiro do Gemini. O Gemini começou assim: sinta-se à vontade para se debruçar sobre a vastidão silenciosa das estrelas, a complexidade intrincada de uma única folha ou o espetáculo avassalador de uma floresta tropical. Quando o fazemos, somos confrontados com uma verdade que à primeira vista pode parecer desoladora. Você não é importante. Este ensaio se propõe explorar essa afirmação não como um golpe à autoestima, mas como um convite à humildade e à reavaliação de nosso lugar no cosmos, unindo perspectivas psicológicas, sociológicas, antropológicas e filosóficas. A insignificância cósmica e biológica. Do ponto de vista psicológico,
A ideia de nossa insignificância pode gerar um desconforto profundo. A mente humana, em sua ânsia por significado, muitas vezes se agarra a narrativas de centralidade e propósito individual. No entanto, quando nos confrontamos com a profundidade do universo, essa ilusão se desfaz. Somos um grão de areia, um grão de poeira cósmica, um piscar de olhos em uma linha de tempo inimaginavelmente longa. A exuberância da natureza, com suas galáxias, espirais e nebulosas, pintam o céu, nos lembram de nossa escala microscópica. Em termos biológicos, essa desimportância se manifesta na efemeridade de nossa inerente mortalidade. Embora complexos, nossos corpos são feitos da mesma matéria que as estrelas e eventualmente a elas retornarão. A vida em sua essência é um ciclo de nascimento, crescimento e morte. Somos parte de um fluxo incessante onde a individualidade é passageira e a perpetuação da espécie é o que prevalece. A beleza das espécies e o fausto dos biomas conhecidos não dependem da existência de um único indivíduo, mas da teia interconectada de vida que se autorregulamenta e evolui independentemente de nós. A dissolução do eu e a coletividade. Sociologicamente falando, a noção de que você não é importante ressoa como a ideia de que o indivíduo é, em grande parte, um produto do coletivo. Nossas identidades são moldadas por interações sociais, normas culturais e estruturas sociais. Somos parte de sistemas maiores, famílias, comunidades, nações. E nossas ações, por mais significativas que sejam, ou que pareçam para nós mesmos, muitas vezes são apenas engrenagens em mecanismos sociais complexos. Grandes feitos e transformações sociais raramente são obra de um único indivíduo, mas sim o resultado de movimentos coletivos e forças históricas. Antropologicamente, a efemeridade do eu é ainda mais evidente quando considerarmos a imensa variedade de culturas e sociedades que existiram e continuarão e continuam a existir. Nossas crenças, valores e até mesmo nossa percepção de realidade são construções culturais, mutáveis e contingentes. O que considerarmos importante é muitas vezes um reflexo das narrativas que nossa própria cultura nos impõe. Ao nos desapegarmos da centralidade do nosso ego, podemos apreciar a riqueza da experiência humana em sua totalidade para além das fronteiras do próprio ser. A sintonização mente-corpo e a unidade com o todo. Apesar da aparente dureza dessa afirmação, a compreensão de que você não é importante não é necessariamente um caminho para o niilismo. Filosoficamente, ela nos convida a uma profunda humildade e uma redefinição do que significa existir. Se não somos importantes em um sentido antropocêntrico, talvez nossa verdadeira importância reside em nossa sintonia mente-corpo com o fluxo da vida, com a natureza e com o universo. É neste ponto que a beleza da ideia se revela. Ao nos desapegarmos da necessidade de sermos o centro, liberamos espaço para a conexão. Deixamos de ser entidades isoladas lutando por reconhecimento e nos tornamos parte integrante de algo muito maior e mais duradouro. A alegria pode ser encontrada não na grandiosidade individual, mas na contemplação da exuberância da natureza, na admiração pelo profundo ou a profundidade do universo, na consciência da beleza das espécies, na compreensão de que somos, em essência, o próprio universo se manifestando. Conclusão. Uma libertação, não uma condenação. Portanto, você não é importante, não é uma condenação, mas uma liberação. É a permissão para respirar fundo, para se maravilhar com a vastidão que nos cerca sem a pressão de ter que justificar nossa existência. É o reconhecimento de que, embora não sejamos o centro do universo, somos parte inseparável dele. E nessa interconexão, nessa humilde aceitação de nosso lugar na teia da vida, reside uma forma de beleza e propósito
que transcende a necessidade de ser importante aos olhos de um mundo que, ironicamente, continua a girar, indiferente à nossa percepção. Ao invés de buscar a importância individual, talvez a verdadeira sabedoria resida em nos tornarmos conscientes da nossa profunda conexão com o todo. E se a importância não reside no indivíduo, onde então podemos encontrar o sentido e a beleza da existência? Essa foi do Gemini. Agora vamos para o ChatGPT. Ensaio. Por que você não é importante? Um olhar psicológico, sociológico, antropológico, filosófico sobre a insignificância do eu diante da exuberância de um todo. Ele aqui, o ChatGPT, foi um pouco mais sintético. Dizer que você não é importante pode soar como uma provocação rude ou até mesmo cruel. Mas quando se considera a vastidão do universo, a complexidade da vida e a exuberância das formas naturais, a afirmação adquire outra conotação, a da humildade diante do cosmos. Longe de negar a dignidade ou valor intrínseco da experiência humana, este ensaio propõe uma reflexão que desloca o foco do indivíduo para o todo. Ao invés de enaltecer a centralidade do eu, propomos um exercício de descentralização, embasado nas ciências humanas e naturais. Afinal, a natureza não precisa de nós, mas nós desesperadamente precisamos dela. A exuberância da natureza e o fausto dos biomas. A Amazônia, com seus trilhões de árvores e milhões de espécies, ainda não catalogadas, continua a florescer, indiferente à existência de qualquer ser humano em particular. Os recifes de corais, com sua arquitetura biológica de precisão, sustentam cadeias alimentares milenares sem precisar de um toque humano. A floresta boreal e os desertos do Saara mantêm ciclos climáticos que transcendem a história das civilizações. Diante dessa abundância e autonomia, é legítimo perguntar o que há de tão singular em um indivíduo humano que o tornaria importante. A biologia evolutiva é clara. Nossa espécie é apenas uma entre milhões. Somos resultado de seleções aleatórias, mutações genéticas e adaptações ambientais. O Homo sapiens não é o ápice da criação, mas um dos galhos da árvore da vida, e nem mesmo o mais longevo ou resiliente. Bactérias anaeróbicas, por exemplo, prosperam há bilhões de anos. Como escreve Edward O. Wilson, a arrogância humana é pensar que controlamos a natureza, quando somos apenas uma pequena parte dela. A profundidade do universo é a ilusão da centralidade. No campo cosmológico, a Terra é um grão de poeira em meio a um oceano de galáxias. Carl Sagan já advertia sobre o pálido ponto azul, aquela pequena mancha suspensa em um raio de sol que abriga toda a nossa história. Em escalas astronômicas, a vida humana inteira é um suspiro, um lampejo fugaz. Qual a importância de um único indivíduo ou mesmo de toda uma civilização frente a bilhões de anos-luz de matéria escura, estrelas morrendo e buracos negros devorando a realidade? A filosofia estoica, especialmente em Sêneca e Marco Aurélio, antecipava essa constatação com sabedoria. Tudo o que acontece já aconteceu antes e acontecerá novamente. A finitude e a repetição são provas de nossa condição transitória. A ideia de que cada um de nós seja especial é reconfortante, mas também ilusória. O universo não nos contempla, ele simplesmente é. Sintonia mente-corpo e a ilusão do eu. A neurociência contemporânea tem mostrado que o eu não é uma entidade imutável, mas um conjunto de processos neurológicos transitórios. Antônio Damasio, em O Erro de Descartes, demonstra que a razão e a emoção são inseparáveis e que nossas decisões são muito menos racionais do que nós imaginamos. A noção de importância que atribuímos a nós mesmos é, em parte, um produto de nosso sistema límbico, de mecanismo de autopreservação evolutiva.
Do ponto de vista do budismo e das filosofias orientais, o ego é uma ilusão, um artifício necessário para a sobrevivência, mas não um reflexo da realidade última. Você, como identidade permanente, não existe. Tudo é impermanente, interdependente e vazio de substância intrínseca. A percepção de importância individual é, portanto, uma construção mental e pode ser desconstruída com o mesmo rigor com que foi edificada. A crítica sociológica da importância individual. A sociedade de consumo ocidental, baseada no individualismo e na meritocracia, promove incessantemente a ideia de que cada pessoa deve se destacar, ser única e conquistar relevância. Essa valorização extrema do eu é, como aponta Zygmunt Bauman, um dos motores da modernidade líquida, uma era em que tudo é instável, inclusive o próprio sentido da vida. Ao mesmo tempo, as estruturas sociais demonstram que o indivíduo é profundamente moldado por fatores que fogem ao seu controle: classe social, cultura, gênero, etnia, idioma, história. A antropologia estrutural de Lévi-Strauss mostra que os indivíduos são portadores de mitos, rituais e códigos que existem antes deles e continuarão a existir após sua morte. Não há originalidade no eu, há apenas variações sobre um mesmo conjunto de estruturas coletivas. A beleza das espécies e a relativização do ser humano. Por que a plumagem do pavão, o canto da baleia, a dança das abelhas ou a inteligência dos polvos deveriam ser considerados inferiores às expressões humanas? A suposição de que somos os mais importantes deriva de uma antropocentria míope. A biologia comparada e a etologia mostram que muitas espécies têm culturas, linguagens, cooperação, luto e alegria. A beleza da vida se expressa em muitas formas, e nenhuma delas exige nossa presença para brilhar. Quando olhamos para um animal selvagem, uma planta em crescimento ou um sistema ecológico equilibrado, não vemos sinais de carência humana. Nossa ausência muitas vezes é até benéfica. A pandemia de Covid-19 mostrou que quando os humanos recuam, a natureza floresce. Golfinhos em Veneza, céus mais limpos em Nova Delhi, jaguatiricas cruzando trilhas urbanas, o mundo respira melhor sem nós. Conclusão: a libertação da importância. Reconhecer que você não é importante, no grande esquema da natureza, do universo e da história, não é um convite ao niilismo, mas à liberdade. Quando a ilusão do ego se dissolve, surge um espaço para uma ética do cuidado, da interdependência e da reverência ao mistério da existência. Você pode não ser importante, mas isso não significa que a sua vida não tenha valor. O valor está em participar do fluxo, não de controlá-lo, em contemplar a beleza, não de possuí-la. Nas palavras de Alan Watts, você não está separado do universo. Você é uma expressão dele, assim como uma onda é a expressão do oceano. O erro não está em ser pequeno, mas em achar que isso é um defeito. A grandeza talvez esteja justamente na capacidade de se maravilhar com o que é imensamente maior do que nós. Bom, essa foi a crônica, o ensaio do GPT, que fundamentalmente tem a mesma ideia, que é a minha ideia e a ideia do Gemini, que ele abraçou a minha ideia. Ele entendeu. Eu acho que essa subjetividade que foi entendida pela inteligência artificial é muito interessante. Vamos ao terceiro, que agora é do DeepSeek. Vocês vão ver que é muito na mesma linha. E o DeepSeek começa assim: por que você não é importante? Uma reflexão multidisciplinar sobre a desconstrução do ego. Esse aqui foi mais para o lado da psicologia.
Introdução. O desafio da humildade cósmica. Vivemos em uma era marcada pelo culto do indivíduo, pela exaltação do eu e pela ilusão da centralidade. No entanto, quando confrontados com a vastidão do universo, a complexidade da vida e a interdependência dos ecossistemas, nossa importância pessoal se dissolve como um grão de areia no oceano. Talvez uma gota no oceano ficaria mais razoável. Este ensaio propõe uma jornada através da psicologia, sociologia, antropologia e filosofia para explorar por que, em última instância, não somos importantes e por que essa percepção pode ser libertadora. Reparem que todos eles falam de libertação. Perspectiva psicológica, o ego como uma ilusão necessária. Do ponto de vista psicológico, a noção da importância pessoal é uma construção do ego, mecanismo de defesa que nos permite navegar um mundo complexo. A psicanálise freudiana já sugeria que o eu é uma função útil, mas uma ficção. Não é uma verdade absoluta. A neurociência moderna reforça essa ideia. Nosso cérebro cria narrativas coerentes para justificar ações e emoções, dando-nos uma falsa sensação de controle. Quando observamos a natureza, vemos que nenhum animal, por mais adaptado que seja, considera-se importante. O lobo não questiona o seu lugar na floresta. Uma baleia não se enxerga como protagonista no oceano. Nós, humanos, somos os únicos que sofremos por nossa suposta relevância, evidenciando que a angústia existencial é produto de autorreflexão e não de uma realidade biológica. Versão sociológica. A dissolução do indivíduo no coletivo. Sociologicamente, a noção de importância individual é um mito cultural. Nas sociedades tradicionais, o indivíduo é submisso ao grupo. Nas civilizações modernas, o neoliberalismo nos convenceu de que nós somos empreendedores de nós mesmos, mas isso não passa de uma narrativa apenas conveniente. A natureza não opera com base em méritos individuais. Uma floresta tropical não existe porque uma única árvore seja especial, mas porque incontáveis espécies cooperam e competem em equilíbrio dinâmico. Da mesma forma, a humanidade é um fenômeno coletivo. Nossas conquistas são sempre herdadas, compartilhadas e efêmeras. Um gênio como Einstein só pôde formular a sua teoria da relatividade porque estava sobre o ombro de gerações de gigantes anteriores. Mesmo sua obra não será esquecida quando o Sol engolir a Terra. Terceiro, o olhar antropológico à efemeridade das culturas. Antropologicamente falando, a história humana é um mosaico de civilizações que surgiram, creram em sua própria grandiosidade, mas desapareceram. Os maias, os romanos e os impérios da Mesopotâmia julgaram-se eternos, mas hoje são poeira. Nossas instituições, religiões e valores são tão transitórios quanto os biomas que nos sustentam. A exuberância da Amazônia, a resistência do deserto do Saara e a vitalidade dos recifes de coral existem há milhões de anos antes de nós e persistirão depois de nós. Nossa espécie é apenas um episódio breve na história da Terra. Como escreveu Yuval Noah Harari, o Homo sapiens é um animal que acredita em ficções coletivas. E a noção de que somos importantes é uma das mais persistentes. Abordagem filosófica. O universo indiferente. Filosoficamente, o universo não tem propósito e, portanto, não há lugar para a importância humana. Nietzsche já declarava que Deus está morto, e com ele morreu também a ilusão de um sentido pré-estabelecido. O cosmos segue leis físicas, galáxias colidem, estrelas explodem e buracos negros devoram a matéria sem qualquer consideração com as nossas esperanças. A beleza das espécies, a sintonia mente-corpo e a complexidade da vida são fenômenos emergentes e não provas de nosso valor. Como ensina o estoicismo, somos parte de um todo maior e nossa única importância possível reside em viver em harmonia com essa totalidade, não em dominá-la,
ou sermos reconhecidos por ela. Conclusão: a liberdade da insignificância. Reconhecer que não somos importantes pode ser a chave para uma existência mais autêntica. Se abandonarmos o fardo do ego, podemos nos maravilhar com a natureza sem a necessidade de sermos seus protagonistas. Podemos agir com humildade, cuidar dos biomas que nos abrigam e encontrar paz na nossa pequenez. Afinal, como dizia Carl Sagan, somos poeiras de estrelas contemplando o cosmos. E talvez essa seja a única importância que precisamos ter, a de ser testemunhas e não o centro. Bom, foram 3, né? Agora nós vamos falar da importância, quer dizer, o contraditório, a importância do ser segundo Jung, que tem uma visão mais transcendental. A importância do ser na existência, uma perspectiva junguiana. Na visão de Carl Gustav Jung, a existência humana não se reduz a um mero acidente biológico ou uma insignificância cósmica. Pelo contrário, o ser humano ocupa um lugar único no universo justamente por sua capacidade de ter consciência e autorreflexão. Enquanto a natureza e o cosmos operam em padrões cíclicos e inconscientes, o homem carrega dentro de si a centelha do self, um arquétipo da totalidade que busca integração e significado. O inconsciente coletivo e a conexão cósmica. Jung propôs que não somos indivíduos isolados, mas parte de um inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos, mitos e arquétipos compartilhados pela humanidade. Essa dimensão psíquica nos conecta não apenas com os nossos ancestrais, mas com toda a teia da vida. A exuberância da natureza, a complexidade dos biomas e a beleza das espécies não são meros cenários externos, mas expressões de uma mesma realidade da qual nossa psique também emerge. Assim, embora sejamos pequenos diante da vastidão do universo, nossa mente é um microcosmo que reflete esse macrocosmo. A floresta, o oceano e as estrelas não estão lá fora. Elas também habitam o nosso imaginário, os nossos sonhos e a nossa busca de sentido. Processo de individuação, tornar-se quem se é. Para Jung, a verdadeira importância do ser não está em sua pretensa superioridade sobre uma natureza, mas em seu potencial de individuação, o processo de integrar consciente e inconsciente, luz e sombra, persona e self. Enquanto um rio flui sem questionar seu curso e um pássaro migra sem dúvidas, o homem tem o desafio e o privilégio de se tornar. Isso significa que nossa relevância não está no que controlamos, mas no que descobrimos sobre nós próprios. A natureza já é perfeita em seu funcionamento. Nós, porém, precisamos de nos esforçar para alcançar uma completude interna. Nesse sentido, cada vida humana é uma jornada única de autoconhecimento, um ato criativo dentro do grande drama cósmico. Sincronicidade, a dança entre a psique e a matéria. Jung também introduziu o conceito de sincronicidade, eventos significativos que não têm uma causa aparente, mas revelam uma conexão profunda entre psique e mundo material. Se o universo fosse indiferente, como sugerem algumas filosofias, essas ressonâncias entre o inferno e o externo não existiriam. A sintonia mente-corpo, os encontros fortuitos que mudam vidas e até mesmo a harmonia dos ecossistemas sugerem que há uma inteligência subjacente à existência. E se o homem pode percebê-la, isso o torna um participante ativo e não um mero espectador. Sagrado e a busca de significado. Diferente de Freud, que via a religião como ilusão, Jung entendia que o sagrado era uma necessidade psíquica. Os mitos, os rituais e os símbolos religiosos não são meras invenções culturais, mas expressões de arquétipos que falam à alma. Aqui reside outra dimensão da importância humana. Somos os únicos seres que buscam significado,
que criam Marte, que enterram seus mortos com cerimônia, que olham para o céu e perguntam por quê. Enquanto um vulcão entra em erupção por causas geológicas e um leão caça por instinto, o homem é capaz de transcender sua programação biológica e se conectar com o luminoso, aquilo que é maior do que ele. Conclusão: a grandeza está na consciência e não no domínio. Ao contrário de um pensamento niilista que reduz o homem à insignificância, a psicologia junguiana nos mostra que nossa importância está justamente em nossa capacidade de ter consciência. Não somos importantes porque dominamos a Terra, mas porque podemos compreendê-la e nos compreender e compreender a nós próprios integrando o todo. Somos pequenos diante de galáxias, mas também o meio pelo qual o universo se observa a si próprio, como escreveu Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Nesse despertar, encontramos a nossa arrogância de sermos especiais, mas a humildade de sermos parte. E, ao mesmo tempo, únicos em nossa jornada interior. Essa é a verdadeira importância do ser na existência. Gente, é impressionante como a inteligência artificial pode chegar nesse nível do subjetivo. E ela não fez isso a partir do nada. Talvez outra pessoa escrevendo isso aí, ela traduziria de uma outra forma. Então ela vai muito dentro da nossa subjetividade. Essa capacidade de pescar a nossa subjetividade, perseguir os nossos rastros, é uma das coisas que torna a inteligência artificial diferenciada e especial. Ao mesmo tempo, um pouco enganosa, porque ela usa muito o efeito das suas falas, porque ela quer entrar em consonância com você. Mas ela consegue ser medianeira, ela consegue ser política. Ela não concorda totalmente com você, ela te puxa o saco, né? E coloca algumas contradições. Achei muito interessante. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, compartilhasse para que as outras pessoas pudessem comentar também. Eu quero saber o que as pessoas pensam, primeiro, sobre a questão da importância do ser, sobre a desimportância e sobre a importância, com visões transcendentais, com visões psicológicas, com as visões que as pessoas competentes e capacitadas, como todos somos, de ter uma opinião a respeito disso ou de uma visão. Mais profunda ou não profunda, isso não faz diferença. Qualquer participação estaria dentro daquilo que eu estou pedindo, se você quiser, obviamente. Então, por isso que é necessário que você comente, compartilhe, deixe seu like, cause engajamento para o vídeo poder caminhar aí na rede, tá bom? No YouTube e outras plataformas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado da ideia. Deixe o seu like, deixe seu comentário, conforme eu já pedi. Compartilhe o vídeo. Assine o nosso canal. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que seja polêmico ou não polêmico, mas que seja interessante da gente bater um papo, discutir. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando.